Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, o Provérbios 20, 13, né? 20, versículo 13. Não está dando para ver. Agora deu. É Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Diz o seguinte. Vamos ler junto? Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Amém? Tem um outro verso mais. Eu acho que eu mandei dois, eu mandei mais na linguagem de hoje. Não, tira isso aí, isso é para depois, tá? Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com você hoje da palavra de Deus. Eu fico pensando às vezes o que é que eu vou pregar para vocês. Aí o meu termômetro, sabe qual é? É o que eu recebo durante a semana de mensagens no WhatsApp das pessoas falando para mim, pedindo para eu orar por determinadas situações. Quando é muita gente falando a mesma coisa, eu acabo achando interessante falar sobre a questão. Eu tenho um programa de rádio, e esse programa de rádio da manhã, das 6 horas da manhã, ele tem muita audiência e as pessoas mandam muitas mensagens, né? Falando de problema, falando de dificuldade, falando dos seus momentos difíceis. E o que eu acho interessante é que a maioria das pessoas que mandam alguma mensagem para mim pedindo ajuda ou pedindo oração, elas estão enfrentando problemas de relacionamento. O que mais as pessoas pedem oração, dizem: pastor, ore por mim para que eu possa me entender com meu marido, ore por mim para que eu possa me entender com a minha esposa. As pessoas pedem muito isso aqui: ore pela minha casa, falo assim, ore pela minha família, peça para Deus fazer uma obra na vida do meu filho. Essas são os maiores pedidos de oração. Eu acho que mais ou menos em torno de uns 80% as pessoas falam isso. Eu chego à conclusão: as pessoas estão encontrando dificuldade para se relacionar. E a gente também sabe disso, que é muito difícil se relacionar bem com outra pessoa. Você às vezes escolhe uma pessoa para casar com você e você tem que ter muita capacidade de poder administrar as diferenças e os conflitos, porque você casa com uma pessoa, aquela pessoa vem de uma família, tem uma outra forma de agir, tem outras práticas, às vezes você tem práticas diferentes, aí vocês vão juntar a vida, aí já vem os confrontos, né? Porque tem aquela pessoa que você, principalmente quando a pessoa é assim toda arrumadinha, ele é todo arrumadinho, aí casa com um camarada que não é nem um pouco arrumado, que joga tudo lá, se deixa tudo jogado, aí já começa a confusão, porque a pessoa não arruma, porque a pessoa não tem, veio de um lar onde aquela prática que de repente é a sua, não é a da pessoa, e isso já gera uma discussão, e já começa a se inflamar, porque é muito difícil você vir de uma estrutura familiar, com determinados costumes e práticas, e você conseguir mudar da noite para o dia. Às vezes você casa com 30, com 20 anos, você está 20 anos, 30 anos naquela rotina. Aí você chega e tem que mudar. Aí alguém tem que compreender para poder se entender, porque senão essas pequenas coisas podem gerar um desgaste tão grande que vocês não querem imaginar. Aí é que entra a importância de saber se relacionar. E às vezes a gente não sabe, às vezes a gente se permite discussões desnecessárias, se permite um bate-boca desnecessário, se permite uma palavra mais dura, uma palavra mais áspera, que suscita do outro lado um revanchismo, que aí vai, quando você vê, você está envolvido numa série de situações, às vezes quase que irreversíveis de convivência, porque você começa a ter o coração totalmente comprometido com ressentimento. Por quê? Porque todas as vezes que você entra em uma situação dessa falta de entendimento, o que acontece é que a sua boca vai se abrir, movida às vezes pela chateação, pela amargura, pela revolta, pelo ressentimento e pela raiva, e o que vai sair de dentro de você não vai ser coisa boa. Não vai ser coisa boa. Todas as vezes que você se permite abrir a boca no momento de raiva, no momento de chateação,
no momento de ira, tenha certeza que a boca vai falar do que está no coração, que o coração está cheio. Falou Jesus, até peguei esse verso aí, que a boca sempre fala do que está no coração. E na hora da raiva, na hora da briga, na hora do ressentimento, o que vai verbalizar é o que vai sair de dentro de você, não vai ser coisa boa. Por isso que o princípio de sabedoria que Deus dá para nós é essa capacidade de aprender a ficar calado, principalmente nessas situações. Esperar para falar depois, porque quando você realmente se permite abrir a boca dentro de uma situação de estresse, de chateação, de revolta, de briga, de contenda ou de bate-boca, fatalmente você vai machucar a pessoa, você vai sair machucado e essas situações vão fragilizar a sua convivência. Seja convivência com o marido, seja convivência com a esposa, seja convivência com a mãe, com a sogra, com o irmão, com o filho, qualquer tipo de convivência. Se você deixa a sua boca realmente abrir no momento em que o seu coração está tomado por qualquer raiva, qualquer chateação, você vai se complicar. Eu acho que eu mandei sobre Jesus, o que falou que a boca, olha só, Jesus falando para os fariseus, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois o quê? O que está escrito embaixo? Pois a boca está cheio o coração. Às vezes o coração da gente não está cheio com coisa boa. O que tem no coração não está bom num determinado momento. Não é legal. Aí o que você vai abrir a boca para falar, você vai potencializar os seus conflitos e as suas dificuldades. E a Bíblia entende que quando você consegue se equilibrar nessa situação, você começa a ser feliz, começa a ser abençoado, diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que quando você consegue ter controle da sua língua, diz a Bíblia, que você está começando a ficar sábio. Porque não tem coisa mais difícil de nós controlarmos do que a nossa língua. Para vocês terem uma ideia, foi São Tiago que falou que a língua está no nosso corpo, que ela contamina o corpo inteiro. Vem para mim aí, tá, Tiago? Essas palavras assim, que quando você consegue controlar a língua, você está sábio. E que a língua está no corpo da gente e ela é capaz de contaminar o corpo inteiro. Ela atrapalha tudo se você não tiver controle sobre ela. Tiago disse que às vezes a gente consegue controlar e domar um cavalo, consegue domar um animal, a gente consegue domar e destrar, mas a língua da gente a gente não consegue, disse São Tiago. E ela praticamente é a responsável por quase todos os problemas que nós temos com pessoas, que nós temos nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos. Quase todos esses problemas estão diretamente ligados ao que você fala. Por isso que é muito interessante aprender a ficar calado, e você só consegue isso aí quando você pede para Deus a sabedoria, que a Bíblia diz que só quem pode dar é Deus. Você pede a sabedoria e a capacidade de poder analisar o outro dentro de qualquer situação conflitante, para que você realmente, às vezes, não entre exatamente no espírito que a pessoa está, de ódio, de raiva, de ira. E é comum, às vezes, essas coisas contaminar, porque a gente começa a revidar, começa a rebater, e nesse revide, nós entramos, como diz os jovens de hoje, na vibe da pessoa. E quando você entra nessa vibe, meu irmão, você vai se complicando e vai se afundando dentro dessa situação toda, porque você não teve sabedoria para saber recuar, não teve sabedoria para dizer, eu não vou entrar nisso, não teve sabedoria para dizer, não vou bater boca, não teve sabedoria para dizer, não vou me contaminar com essas coisas. E às vezes a nossa língua nos atrapalha tanto, que a gente fala coisas fora de hora e coisas que não é nem para repartir com pessoas, a gente fica repartindo, fica dividindo. Vocês estão entendendo? Assim também, vamos ler junto, para a gente aprender, decorando. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Verso seguinte. Assim também a língua. Ora, a língua é fogo,
é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, disse Tiago. Vocês viram como é a língua da gente, como é uma coisa poderosa que pode complicar e atrapalhar e atrasar a vida da gente. Eu peguei um verso, um coisazinho, que fala que você não deve falar muita coisa. Pega aquela. Eu peguei isso aqui. Eu achei interessante. Às vezes é bom você aprender isso aí. Você que tem a língua solta, tudo vai contando. Nem todo mundo está do seu lado. Nem todo mundo se alegra com as tuas vitórias. Nem todo mundo está contente porque você está bem sucedido. Nem todo mundo está feliz porque você está dando certo. E esses princípios de sabedorias, eles são fundamentais. Vocês estão entendendo? E eu peguei essa coisinha aqui que eu achei interessante. Vai comprar casa? Fecha a boca. Vai comprar carro? Fecha a boca. Vai se casar? Fecha a boca. Vai viajar? Fecha a boca. Vai fazer curso ou faculdade? Fecha a boca. Foi promovido no trabalho? Fecha a boca. 99% das vezes que os nossos sonhos não se realizam é por causa da nossa língua. Erramos em dividir nossos projetos com pessoa que diz ser amigo, mas é invejoso, olho grande. São piores que a feitiçaria. Fecha a boca e deixe Deus agir, que tudo vai acontecer na hora certa e no tempo certo. Diga glória a Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Então a gente tem que aprender. Porque hoje em dia, no advento do Instagram, tudo o sujeito coloca. Comprei isso, ganhei aquilo. Cuidado. Tem gente que às vezes é preparado por Satanás para poder te botar dificuldade. Deixa Deus agir. O que Deus dá como conquista para você são conquistas que você tem que glorificar Ele, alegrar Ele e compartilhar com a tua família, com aqueles que você sabe que torcem por você e que se alegram com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Tem gente que não se alegra quando Deus está te abençoando. Deus começa a abençoar, já começa a dizer que você está roubando, que você está sendo desonesto. Tem gente que tira o mérito, que tenta tirar o mérito da bênção de Deus. Por isso que a gente tem que aprender a costurar a boca, diga glória a Deus, a meter uns pontos nela, para não estar falando qualquer coisa, mas aprender a dividir com pessoas que nós sabemos que nos amamos e, acima de tudo, agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Amém? Mas vamos voltar para o primeiro verso, que foi o que nós lemos. Salomão falou isso aqui, que foi: honroso é para o homem desviar-se de contenda, mas todo insensato se mete em rixas. A Bíblia diz que uma das coisas que é honrosa para Deus, também e para nós, é quando você aprende a se desviar de situações de contendas. Você muitas vezes vive com pessoas e se relaciona com pessoas que gostam de brigar. Tem gente que gosta de confusão, que gosta de briga. Qualquer coisinha para ele é um motivo para criar uma situação de resistência, uma situação de bate-boca, uma situação de confronto ou de afronta. E muitas vezes Satanás usa pessoas exatamente assim, desse jeito. Muitas vezes o objetivo é atingir você, principalmente você que é servo de Deus. O inimigo às vezes usa pessoas exatamente com o intuito de te tirar da bênção e da prática da palavra, para abrir brechas na sua própria vida, para que esse inimigo tenha acesso de causar os males que ele costuma causar quando encontra brechas em nossa própria vida. Uma das intenções dele, muitas vezes, é criar situações para que você se desajuste, venha se desequilibrar, venha desajustar, e venha começar a falar o mais besteira que puder falar, porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que no muito falar não falta transgressão, diz a palavra de Deus, que eles vão mostrar para vocês onde está escrito isso aí, que no muito falar da gente não falta transgressão. Quanto mais você fala, mais você vai transgredir regras, transgredir princípios, que às vezes podem te complicar lá na frente.
E às vezes o inimigo não consegue pegar gancho nas coisas, porque você não fala coisas ruins. E quando você não fala coisas ruins, você não abre brecha. E não abre precedentes para que ele encontre, para poder usar aquilo para gerar a situação de dificuldade com você. Foi assim que ele fez com Jó. Deus se agradava do Jó. E uma das razões pelas quais Deus se agradava do Jó era porque o Jó era um camarada fiel a Deus. E a Bíblia conta que um dia o diabo estava num congresso que Deus fez. Deus estava reunido com todos os seus anjos. O diabo apareceu lá no meio, diz a palavra de Deus. Quando Deus viu Satanás, diz o livro de Jó, que Deus disse: Satanás, onde é que tu vens? Ele disse assim: eu venho de andar pela terra e passear por ela. Eu venho da terra, quer dizer que ele não estava na terra. O lugar onde Deus estava talvez fosse outro planeta, porque era um lugar fora da terra, que Deus estava reunido com seus anjos, que se entende que era um lugar onde Deus se reuniu com os anjos, e Satanás apareceu lá. Você vai, o diabo tem acesso? Ele tem acesso, ele já sabe, Deus sabe que ele está derrotado, que ele está com os dias contados. É uma situação irreversível essa situação. E Deus disse: pois é. Aí Deus citou: você viu meu servo Jó? Ele disse: ó, Deus falou: o servo fiel e justo é aquele que eu tenho, que está comigo, fechado comigo. Aí o diabo já tirou o mérito do Jó. Ah, também puderam. O cara é fiel ao Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo, é um cara rico pra caramba. É um latifúndio poderoso, tem terras, tem camelos, ele tinha não sei quantos mil camelos. Tinha jumento, tinha tudo, ele tinha uma plantação enorme. O único problema que ele tinha eram os filhos que não eram fáceis, que ele tinha que estar o tempo todo fazendo sacrifício por esses filhos que ele tinha. Mas fora disso, ele era um camarada bem sucedido, financeiramente falando, porque Deus deu tudo para ele, ele era um cara ricaço. Aí o diabo disse: pois é, o cara só pode ser fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele, o cara tem tudo que ele quer. Agora, toca nos bens dele, para ver se ele vai continuar com essa fidelidade toda. Ele só está com o Senhor porque o Senhor tem dado tudo para ele. Se o Senhor tirar os bens que o Senhor tem dado para ele, ele vai arregar na hora, ele vai simplesmente romper com o Senhor. Deus disse: não, eu sei que ele é fiel. Ele não está comigo porque eu dei muitos bens para ele, nem dei riqueza. Não é por isso que ele está comigo, não. Ele está comigo porque ele é fiel mesmo. Eu sei que ele está fechado comigo. Com riqueza ou sem riqueza, ele me serve e vai continuar fiel a mim em qualquer situação. Deus tinha total segurança com respeito à fidelidade dele. Sabia que não havia um jogo de interesse. Ele não estava com Deus porque Deus fazia dele um camarada rico. Ele estava com Deus porque ele entendia de uma coisa: que ele ia morar com esse Deus, que tudo aquilo poderia passar, mas no dia em que ele morresse, ele sabia que ele ia continuar com Deus, porque era ao lado de Deus que ele ia viver. Diga glória a Deus. O diabo disse: toca no que ele tem. Aí Deus aceitou o desafio. Ah, tá bom, toca. Só não toca na vida dele, mas toca no que ele tem. Pode tocar, pode tornar ele pobre. A Bíblia diz que Satanás desceu do lugar que estava, da terra, e já veio causando pânico. Ele foi destruindo tudo o que o Jó tinha. Numa chamada assim, acabou os bens, acabou tudo aquilo que fazia parte da riqueza dele. Ele era um cara rico. Olha, naquela época, o sujeito ter camelo, meu irmão, ter camelo não era qualquer um, não. Imagine vocês, eu sempre digo que um camelo naquela época era como uma Hilux hoje, viu? As pessoas usavam para poder atravessar o deserto, para fazer viagens longas, ele usava o camelo.
Não era qualquer um que tinha camelo, vocês estão entendendo? Ele tinha milhares de camelos, milhares de Hilux. Mas esses 1.0 assim, que era o jumento, ele tinha de monte. O jumento era os 1.0zinho que ele rodava por ali. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 Hilux. Olha aí, que era mais que ele tinha? 500 juntas de bois e 500, 1.0 ele tinha só 500, que era o jumento. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Tinha muita gente que trabalhava com ele, para ele, e era o cara mais rico do Oriente. Deus disse, toca nos bens dele. Satanás desceu com fúria e acabou com tudo que ele tinha. Ficou pobre assim, da noite para o dia. Aí o diabo disse, se tirar dele, ele vai reclamar, ele vai murmurar. E ele caladinho, não falava nada. E o diabo, o que é que eu vou fazer para esse cara reclamar, para esse cara murmurar, para esse cara pelo menos sinalizar que ele está chateado com Deus, porque Deus permitiu isso na vida dele? O que é que eu posso usar? Vou usar a mulher dele. O diabo usou a mulher dele, chegou perto dele, ô Jó, por que tu não amaldiçoa esse Deus que tu serve, rapaz, e morre, que permitiu que acontecesse tudo isso contigo, pá? E tu fica ainda aí xeretando ele, fiel a ele, dedicado a ele, depois que ele permitiu essas coisas todas? A resposta dele, o diabo disse, agora ele vai negar, agora ele vai reclamar, agora ele vai murmurar. Ele disse, mulher, tu fala que nem uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu estou. O Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade. Mas ele precisava dizer alguma coisa negativa para poder se configurar a infidelidade dele. Mas ele não falou. Diga glória a Deus. Às vezes a gente reclama por qualquer coisa com Deus. Basta as coisas não acontecerem da maneira como tem que acontecer, que nós perdemos a gratidão. Não é isso? E eu sempre digo que quando algo dá errado para você, quando algo dá errado para nós, que a gente sente que parece que Deus não fez nada, parece que Deus foi permissivo na nossa dor, na nossa dificuldade, eu sempre digo que a pergunta que nós vamos fazer para Deus não é por que isso, não é por que aquilo, mas é para que, Senhor, que o Senhor permitiu? Qual é o ensinamento? Qual é a pedagogia? O que é que o Senhor está querendo de mim? Porque sempre que você está na mão de Deus, que alguma coisa que está fora daquilo que você se programou para viver acontece, entenda, tem um propósito, tem um ensinamento, tem uma pedagogia de Deus com a finalidade de melhorar você em algum aspecto e de potencializar o que Ele tem para dar para você. Diga glória a Deus. Você entendeu? Então não é por que isso, Senhor? Por que? Para que isso, Senhor? Para que aquilo, Senhor? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Porque Deus, quando Ele cuida da gente, Ele corrige também. Quando Ele cuida da gente, às vezes nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, porque muitas vezes Ele está nos corrigindo, como um bom pai costuma corrigir os seus filhos, para poder colocá-lo na direção certa. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que às vezes a boca tem que estar calada, fechada. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por que Deus quer que você dê graças em tudo? Para você não falar besteira. Poxa, não era como eu queria, não era do jeito que eu imaginei, não era do jeito que eu me programei, mas graças a Deus, porque a minha vida está na mão dele, e você não fala besteira, não abre brecha para o inimigo, e você facilita para que Deus venha concluir a obra que Ele está fazendo na tua vida. São coisas simples na vida da gente. Vamos ver o verso seguinte do Provérbios. Digam comigo, honroso é para o homem desviar... Não, o seguinte, é o 13 eu acho, Esse aí foi o que nós lemos primeiro. Também não é esse. Eu mandei, eu acho que outro pequeno para você, não mandei?
igual aquele lá. Está aqui, esse aqui. Diga comigo. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz é aquele que, diz ali, que acha sabedoria. O que é sabedoria? Olha, a sabedoria é a capacidade de decidir certo. Diga glória a Deus. Quando você é sábio, você escolhe certo. Quando você é sábio, você decide da maneira certa. Quando você é sábio, você sabe a hora de responder. Quando você é sábio, você sabe a hora de falar. Quando você é sábio, você não se precipita. Você evita a precipitação. Porque a Bíblia diz que a precipitação é pecado. Está no Provérbios, capítulo, acho, não sei se é 2, que toda precipitação é pecado. E quem não tem sabedoria é precipitado. O que é ser precipitado? No contexto atual de hoje, do linguajar de hoje, do comportamento de hoje, falando um linguajar bem moderno, o que é ser precipitado? É entrar errado. Diga comigo, entrar errado. Como a gente entra errado nas coisas por ser precipitado? Vocês estão entendendo? As pessoas estão se complicando porque são precipitadas. A precipitação, o nome já diz, é uma palavra que deriva de precipício. Às vezes nós somos precipitados em falar, nós somos precipitados em julgar as coisas, em julgar as causas. Vem alguém, diz uma coisa para nós, e a pessoa recebe aquilo e já entra naquilo e já acha que é aquilo e não procura analisar, não procura fazer uma avaliação para ver se aquilo que falaram para ele é verdade. Alguém vem e fala alguma coisa para você que alguém falou de você e você já embarca direto sem procurar saber se aquilo é verdade. O precipitado, ele já se arma. Toda história tem duas versões. Não decida nada e não faça um juízo de valor antes de ouvir os dois lados. Mas às vezes a nossa precipitação nos faz embarcarmos em situações que às vezes quando a gente tenta voltar, a gente está envolvido numa série de problemas e dificuldades. E ele falou, não é bom proceder sem refletir. Não tome atitude sem pensar, sem refletir, sem analisar. Analise tudo que falam para você. Analise até a fofoca que levarem para você. Analise para ver se é verdade ou se é fofoca. Porque a Bíblia deixa claro, quando você se precipita, que você age sem refletir, você está pecando, diz a palavra de Deus. Você está quebrando regras espirituais da sua vida que vai trazer consequência para você. Mas aí você precisa de sabedoria. O que é sabedoria? É algo que Deus dá para você, te dando a capacidade para você decidir certo. Se você é estressado, é precipitado, é afobado, já entra de cabeça, já atropela, não para refletir, não para pensar, é impulsivo em qualquer coisa que você diz, em qualquer coisa que você faz, em qualquer coisa que você fala, você vai ter que pedir sabedoria para Deus. Porque a sabedoria, você não aprende na escola. Na escola você adquire conhecimento. Sabedoria, você não aprende na faculdade. Na faculdade você adquire conhecimento. Mas a Bíblia diz que a sabedoria, só quem pode dar para você é Deus. E para Ele dar para você, você vai ter que pedir. Diga glória a Deus. O que é que diz a Bíblia? Se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus, que a todos dá. E não vai cobrar nada para dar isso para você. Amém? Só Ele pode dar sabedoria, que é uma coisa que vem dEle.
Foi o que Salomão pediu quando Deus falou: o que é que você pede para poder ser um bom rei, para poder reinar bem? Ele chegou: eu peço sabedoria, Senhor Deus. Ele pediu sabedoria para Deus e se tornou um dos reis mais sábios que se tem conhecimento, a ponto de nós estamos falando sobre Provérbios, que foi ele que escreveu. Deus deu a sabedoria a ele. Vamos ler junto? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Amém? Peça para Deus. Talvez você esteja precisando de sabedoria para lidar com aquela pessoa complicada que está na tua vida. Talvez você está precisando de sabedoria para lidar com o seu marido. Talvez você está precisando de sabedoria para lidar com a sua esposa. Talvez você está precisando de sabedoria para lidar com os seus empregados. Talvez você esteja precisando de sabedoria para lidar com o seu patrão. Talvez você esteja precisando de sabedoria para lidar com uma série de coisas referentes à tua própria vida, que tem feito você se precipitar e entrar errado e pecar por conta da precipitação. Mas na hora então que você pedir para Deus, que Deus te dê essa sabedoria, você não vai entrar mais errado. Você sempre vai decidir da maneira certa, e isso vai trazer benefícios de bênção para a tua vida, diz a palavra de Deus. Diga a glória a Deus. Sabedoria. Então, nesta noite, eu estou passando para vocês o que a Bíblia ensina para mim e para você. Sabedoria. Talvez, se Deus te conceder sabedoria, vai ser fácil resolver uma série de problemas que você tem. Talvez muitos deles não estão resolvidos porque você está desprovido dessa sabedoria para lidar com situações que são desconfortáveis, difíceis e que te incomodam, mas que a sabedoria vai fazer você reverter essa situação. Então peça para Deus, diz a Bíblia, que você pedindo para Deus, você vai ser capacitado para simplesmente eliminar uma série de problemas que possam estar em sua vida e que tem gerado incômodo para você. Amém? Amém? E é isso. Eu acho que não tem mais nada dos versos que eu já falei todo, né? Tem mais versos aí? Só para a gente ficar conversando um pouquinho aqui. Olha só. Provérbio o quê? Capítulo 13, versículo 3. Encerrando. Vamos ler junto. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Deixa aí para os irmãos baterem foto para poder mostrar para alguém. Acho que você já tem na cabeça para que é que você quer mostrar isso aí, né? Eu sei. Às vezes a gente nunca mostra, a gente nunca pega para nós. A gente tem alguém que a gente quer mandar. Vou mandar o zap para ele agora, para que ele fala demais. Tá, aí você manda. Mas é bíblico isso aí. Isso são princípios de sabedoria. Sabedoria. E na medida em que você corrige, que você deixa Deus influenciar a sua vida, direcionar a sua vida, ajudar você começa a equacionar problemas e começa a resolver uma série de problemas que você precisa resolver na sua vida, que não vai precisar somente orar. Tem coisa que não adianta só orar, tem coisa que a gente precisa mudar e se adequar para Deus começar a agir. Diga glória a Deus. Às vezes a gente não quer responsabilidade de mudança, não quer responsabilidade de autocrítica, de reconhecer uma série de coisas em nós, mas em nós só o pensamento de acusar alguém. Fulano é culpado, Beltrano é culpado, o culpado é ele, o culpado é ela, mas a gente nunca olha para nós. Às vezes nós estamos no eu cego, a gente não consegue ver o eu cego da gente. E aí o que acontece? A gente acha que o problema está só no outro, mas às vezes nós somos um propagador de dificuldade também por conta dessa falta de sabedoria. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.